Palma Bueno é um dos grandes comunicadores do Brasil. Brito Júnior, nascido em Caxias do Sul, iniciou sua carreira aos 16 anos como repórter esportivo da Rádio Independência. Além de repórter, editava textos e atuava como apresentador de vários telejornais. Confere, Brito? Confere. Trabalhou na Rede Globo Oeste Paulista e em 2005 foi para a Rede Record para apresentar Hoje em Dia ao lado de Ana Hickman e Edu Guedes. Brito Júnior mostrou toda a sua versatilidade na área de comunicação. Ainda na Record apresentou O Jogador e na Record News o talk show Entrevista em Entrevista. Como é que você sabe tudo isso? Gente, eu vou pesquisando. Não, tá tudo certo. Tá tudo lindo. Já em 2009 surgiu o convite para comandar A Fazenda, um reality show que conquistou sucesso e reconhecimento do público. Brito, boa tarde. Obrigada por estar nos recebendo no seu escritório e trago aqui um abraço dos leitores do jornal e da revista O Comércio da cidade de Brotas e de toda a região do centro-oeste do estado de São Paulo. Um prazer é meu de recebê-los aqui. Brotas, que é uma cidade muito ligada à aventura, né, ao esporte radical, e eu sou uma pessoa que comigo montanha-russa, eu vou em todas na Disney, eu rafting, rapel, tudo isso aí é a minha cara, você sabe disso, né? Certo. E então mas eu gosto muito desse cidade de Brotas. Eu tive lá na época que eu era repórter da Globo e fiz uma semana de reportagens lá em Brotas, e é uma cidade encantadora, e essa parte da natureza é excepcionalmente, de uma forma assim incrível, bem explorada, porque o Brasil é um país que você tem muitas cidades, muitos lugares que poderiam gerar turismo, né? Mas nem todo mundo se dá conta da vocação que tem, e Brotas descobriu a sua vocação. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí. Brito, você teve a oportunidade de trabalhar na Rede Globo Oeste Paulista e depois passou por outras emissoras, como a TV Globo São Paulo, o SBT e novamente a TV Globo, onde você teve o privilégio de ter contato com outras personalidades do meio jornalístico, Sim. Como Carlos Nascimento, que por sinal é uma figura muito querida na nossa região. O fubá. Carlos Nascimento iniciou sua carreira de sucesso na cidade de Dois Córregos, cidade onde o nosso jornal e a revista têm grande circulação. Que a gente brincava com o Nascimento, brincava e brinca, né? Porque o Nascimento tá aí, eu também tô, né? Dois Córregos, né? Dois Córregos. Uma figura. O Nascimento é um cara incrível, porque ele, além de ser um grande profissional, não preciso falar nada do quão importante ele é para o jornalismo brasileiro, né? Como repórter, como âncora hoje, mas ele é um cara muito engraçado. Ele tem um jeitão bem caipira que é diferente da televisão. Entende? Quando você fala com ele assim, ele fala com esse R puxado e tal, e conta as histórias dele. O Nascimento é uma aula. Conversar com o Nascimento é receber uma aula de jornalismo, de vida, de tudo. E como foi conviver com o Carlos Nascimento? Essa convivência trouxe para você alguns pontos positivos na sua carreira? Só trouxe pontos positivos, porque o Nascimento foi um dos maiores repórteres que a TV Globo já teve, portanto o jornalismo brasileiro já teve, né? E agora é um dos maiores apresentadores, um dos maiores âncoras, ele tem muita coisa para dizer, muita opinião para dar, né? Então ele tem uma credibilidade assim inquestionável. E foi um prazer ter trabalhado com o Nascimento. E eu entrei na Globo, eu tinha 20 anos quando eu entrei na Globo, no começo dos anos 80. Não parece, mas eu já estou com 78 anos. Estou bem, né? Com 78 anos. Obrigado. E naquela época eu era um foca, era um guri que estava chegando, um gurizão chegando do Rio Grande do Sul, com a mochilinha, e não conhecia São Paulo direito. E o Nascimento me ajudou a conhecer a cidade, me ajudou com o estilo dele, com a seriedade dele a formatar o meu trabalho também, a minha maneira de ser repórter. E até hoje eu assisto o Nascimento, não conta para ninguém que eu assisto no SBT também, tá? Mas como profissional de televisão eu tenho esse direito de assistir todos os canais, e eu assisto lá pela meia-noite e pouquinho, uma hora, o Nascimento, quase todos os dias eu vejo. Eu vejo muito telejornal, né? Embora eu não trabalhe mais diretamente com jornalismo, mas o Nascimento é o melhor exemplo que a gente tem aí de um repórter consagrado. Você começou com a minha idade, então. Não, eu sei que não parece, tá? Mas eu 21... 21, você tem 21? 21 anos. Não, eu achei que você ia dizer que começou com minha idade com 16. Não, 20 quando você teve contato com o Carlos Nascimento. Quando eu comecei a trabalhar na Globo, eu tinha 20 anos, 21 anos. Eu comecei com 16 no interior do Rio Grande do Sul, e aí foi. Dali a pouco eu já estava aqui. Na verdade a gente está meio parecido, na verdade eu comecei aqui em 17. Hoje eu estou com 21. Isso tem um valor muito grande, você começar já no meio dessas pessoas, como o Nascimento, como Isabela Assunção, Carlos Dornelles, que hoje está lá na Record, Tramontina, o Heraldo Pereira, o Chico Pinheiro, e aquela lista enorme que não termina nunca de gente maravilhosa. Tem um valor muito grande se começar com essas pessoas.
porque você está aprendendo na melhor escola, né? A melhor faculdade que você pode imaginar. Então, eu tenho orgulho disso, de ter na minha carreira essa passada de 23 anos pela Globo. Brito, do rádio para a TV como apresentador de um programa de entretenimento. Como que foi essa mudança? Bom, essa mudança, ela tinha que acontecer, porque existem coisas dentro da gente que a gente pode sufocar, pode adiar, né? Mas que uma hora elas vão ter que aparecer, elas vão ter que emergir. E quando eu comecei nessa coisa do jornalismo, como repórter esportivo, em 79, eu comecei muito porque meu pai era comentarista, porque a rádio onde ele trabalhava era uma rádio pequena, que precisava de gente nova, como muita gente também começou dessa forma. Mas eu antes disso, antes dos 16 anos de idade, desde pequenininho, eu já manifestava o meu interesse em ser um comunicador. Então eu cantava, imitava, apresentava programa de auditório, fazia de tudo, brincando. Ia lá para o banheiro com um jornal assim, e ficava, porque eu tinha um pouco de timidez, né? Eu não gostava de fazer isso na frente dos adultos. Ia lá com o jornal, ficava lendo lá, você não pode perder o comércio. Hoje, notícias de hoje, sexta-feira, saúde de 2 córregos é a melhor entre as 13 cidades. E mais, e aí, essa brincadeira. Então eu tinha esse desejo de ser um comunicador. Não necessariamente um repórter, mas eu entrei por essa porta do jornalismo. E chegou um momento em que eu também percebi que era hora de mudar, que era hora de crescer, que era hora de apresentar, de fazer outras coisas. E não é que eu tenha deixado para lá o jornalismo. O jornalismo, uma vez que você trabalhou 26 anos como jornalista, você não deixa de ser jornalista, entendeu? Mas eu acho que era necessário ter essa experiência de 100% na área de entretenimento que eu estou tendo agora. É uma coisa que eu perseguia. Finalmente chegou a hora. Como você encara a função de apresentar a Fazenda, um reality show de grande audiência na televisão? E é claro que você até respondeu se é algo que você buscava como profissional. Sim, é algo que eu buscava como profissional, embora o fenômeno do reality show seja uma coisa recente no Brasil. Nós temos aí 10 anos aproximadamente de reality show, que eu considero um tempo pequeno. A televisão começou lá em 1950, então se você relativizar, não faz tanto tempo assim. E principalmente considerando que o reality show é o primeiro capítulo de uma revolução de conteúdo que a televisão está tendo agora, e isso é ótimo, porque as redes sociais estão chegando, a internet, você tem que saber colocar o telespectador ao seu lado e não mais apenas passivamente assistindo, né? A televisão tem que ser feita cada vez mais com novidades, com surpresas, e é uma grande responsabilidade apresentar um formato desses, porque são poucas as pessoas que têm essa experiência, ainda mais vindo do jornalismo. Então, quer dizer, a parte da credibilidade, de levar a sério, de servir também como uma espécie de fiscalizador do que está acontecendo, essa é natural para mim. Mas essa coisa de eliminar, de anunciar quem é que foi eliminado, sabe, todo esse confinamento, todas essas nuances que tem dentro de um programa, que exigem várias facetas ao longo dos 90 dias em que o programa acontece, é uma novidade muito grande. Então a gente tem que se adaptar, tem que aprender a fazer. E eu acho que agora, nessa 4ª temporada, eu cheguei no tom que eu estava buscando. Agora vamos surfar um pouquinho nesse sucesso aí. Chegou a hora da gente curtir também um pouco. A próxima edição da Fazenda já tem algo certo? Datas? Alguma... Eu não diria para você que tem algo certo, eu diria para você que tem 90% já tudo certo da próxima temporada da Fazenda, Fazenda 5. Embora a gente não possa anunciar, porque tudo tem que ser surpreendente, a gente adotou esse procedimento de não anunciar quem são os participantes antes da estreia. É uma filosofia do programa, o programa foi concebido. Tem uma expectativa, né? Então a gente tem que respeitar essa regra, mas é evidente que nós temos a essa altura do campeonato uma grande parte dos participantes já decidida. Eu já estou até numa fase que eu posso começar a estudar alguns. Claro que os contratos, né, com a coisa mais formal, ainda não foram oficializados, porque isso tem que ser na hora que o programa for começar. Mas, verbalmente, já existe o compromisso, as pessoas já estão assentadas, quase, não digo todas, mas uma boa parte, acho que, sei lá, 50%, 60% dos participantes já definidos. E as regras, a dinâmica do jogo, as modificações que são necessárias já foram decididas. Claro que uma outra coisinha pode mudar, pode haver uma mudança em cima da mudança, né? E é por isso que a gente tem esse tempo todo de preparação. Então, a gente está com tudo muito bem encaminhado. Vai ser nessa edição
a temporada em que a gente vai mais introduzir mudanças, porque a gente quer pegar o público de surpresa, a gente quer trazer o público pela novidade, pela surpresa, e a gente também tem a necessidade e quase que a obrigação, eu acho que até a obrigação mesmo, de oferecer para os participantes muitas surpresas. Eles não podem chegar lá imaginando que eles assistiram as outras temporadas, que então agora eles estão preparados. Não, nós vamos pegá-los no contrapé. O jacaré já está separado, o leão também, e eles vão ter que se virar para fugir. Bom, então os telespectadores já podem esperar muitas novidades. Podem. A gente sempre, de uma temporada para outra, modifica algumas coisas. Mas acho que nessa aqui a gente modificou, tem um índice de mexida maior, que é para fazer um programa ainda melhor. Com certeza, Brito. Logicamente, os reality shows são alvos de críticas tanto positivas quanto negativas perante o público. Como você lida com essas críticas e qual a sua opinião sobre essa modalidade de entretenimento? Eu acho que a crítica faz parte do jogo. Acho não, a crítica faz parte do jogo e a gente aprende muito com a crítica. Cada vez que algum crítico vem e fala que isso não está legal, isso não foi bom, às vezes eles trabalham com o fator ironia também, né? Mas é uma forma de você refletir e pensar, será que ele está certo? E quando a crítica é construtiva, pode ter certeza que eu dou muita importância e aprendo com essas críticas aí. A gente tem que estar preparado para ser criticado. No começo, quando eu fazia na primeira temporada, eu levei um susto, porque eu não imaginava que teria uma repercussão tão grande. Não tinha me dado conta. Foi a primeira temporada, né? De repente, quando eu vi todos os sites, todo mundo falando, e uma série de questionamentos, eu levei um susto, para ser sincero. Mas depois eu coloquei a bola no chão, até pela experiência que eu tenho, né? Já estou com os meus, como eu te disse, 73 anos. Mentira, 63. E eu tenho a obrigação de saber lidar com isso aí, porque eu também sou um crítico. Apesar que eu também não critico. A diferença é que eu não tenho uma coluna, não tenho um espaço na internet para criticar, mas eu em casa, quando assisto televisão, eu também critico muito, eu digo que isso aí não está legal, isso aqui está bom. Então, temos que saber lidar com isso aí, tem que aprender com a crítica. E fazer um programa nessa área de entretenimento é uma coisa espetacular. Eu estou participando do primeiro capítulo da revolução da televisão brasileira. Só por isso já estou contente. Brito, mesmo sendo um comunicador consagrado e de rosto conhecido dos telespectadores, você percebeu alguma mudança em relação à sua popularidade depois que começou a apresentar a Fazenda? Por exemplo, é mais parado nas ruas, possui mais fãs, e isso te incomoda de alguma forma? Não me incomoda em nada e senti essa mudança assim, que como eu te falei, eu não imaginava que a repercussão fosse tão grande de um reality show. Fiquei surpreso, levei um susto no começo, mas realmente multiplicou por N vezes a minha popularidade, as pessoas me reconhecem mais, e isso não me incomoda em nada, muito pelo contrário. Esse é um dos melhores termômetros que a gente tem do sucesso do que se está fazendo e da forma como a gente está conduzindo um programa. Então, assim, gosto, quero mais. Como é a sua relação com os participantes? Você manteve amizades com os ex-participantes? Eu não vou dizer para ti que eu mantive amizade com os participantes, com os ex, que já foram nessa altura em torno de 60, né, 4 edições, porque durante o programa eu não faço essa amizade com eles. Eu tenho que manter um distanciamento dos participantes, porque eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser isento para comandar o programa. Eu não posso, por exemplo, ficar batalhando na época em que o programa está sendo produzido, está sendo bolado, eu não posso ficar lá trabalhando e batalhando por alguém. Ah, não, eu quero que alguém participe, essa pessoa tem que entrar. Eu não tenho que fazer esse papel. Eu tenho que apresentar o programa, eu tenho que receber lá a escalação do time e me adaptar àquilo ali. Tenho que saber pesquisar, ver quais são os pontos fortes, fracos de cada um, acompanhar o que eles estão fazendo no dia a dia, mas sem me envolver emocionalmente, porque isso não é bom para um apresentador de reality show. Então, claro que eu conheço todos eles, eu cruzo com eles nos eventos, nas festas, nos shows, na própria Record, quando eles vão gravar alguma coisa, a gente, olha aí, tá. Evidente que sim, tenho o maior prazer em estar junto com eles, né? Mas eu não desenvolvo essa intimidade com eles por uma questão de postura, de credibilidade do programa. Correto. Há muitas comparações entre você e o Pedro Bial. É pelo fato de serem os apresentadores mais famosos nessa modalidade? Eu não sei se são os mais famosos nessa modalidade, eu diria para você que hoje não existem muitos programas como os que nós fazemos, né? De confinamento, assim, tem o deles e a Fazenda. Então,
isso nos coloca num lugar dentro desse grande supermercado que é a televisão, num lugar, uma prateleira diferente, assim, né? Mas, não sei se isso eu posso chamar isso de fama, mas essas comparações que fazem, eu acho que a comparação nunca é válida. Você pode ter alguém como referência, você pode dizer assim, pô, eu quero seguir aquele caminho, acho que aquela pessoa vai bem, eu acho que tem que fazer uma coisa nessa direção, mas você tem que ter a sua personalidade, entende? E eu não estou aqui para imitar ninguém, mas se você quer saber, eu pouco assisto o concorrente, exatamente porque eu não quero ficar no meu subconsciente com um estilo com outro estilo de apresentação. Eu tenho que criar o meu. O meu tem que partir, a referência do meu é o meu, são as outras edições que a gente fez. Entende? Não pode usar como referência, não pode copiar o que os outros estão fazendo. Às vezes as pessoas, muitas vezes diziam, porque agora parou um pouco isso, mas diziam assim, porque pô, a fazenda é brincadeira, porque a fazenda não tem isso que no outro tem, porque na fazenda fazem isso que no outro fazem, sempre fizeram diferente, como que dizendo que a fazenda fazia errado. Por que a fazenda tem que ser igual ao outro? O outro é o outro. Nós temos que ter a nossa identidade. Entende? Então agora eu acho que as pessoas entenderam, e até em consequência de tudo isso que vem acontecendo na concorrência aí, alguns problemas que eles tiveram nessa edição, parece que aumentou a percepção do público sobre a fazenda. Parece que agora as pessoas estão começando a se dar conta das qualidades que a fazenda tem. Mas é assim, o tempo mostra. Tem até um amigo meu que sempre diz que o único concorrente é a edição passada. Então você tem que ser melhor na edição seguinte. É claro que a gente sonha em fazer em ter uma audiência maior, em ter a repercussão maior, em ter o aspecto comercial também. A gente quer crescer em todos os... E aí, claro, você vai ter referenciais, né, índices, números, porque também existe uma concorrência, né? Mas daí é você copiar o que os outros estão fazendo, tem uma distância muito grande. Com certeza. Brito, qual a palavra-chave que você deixa para os jovens que estão iniciando a carreira nos veículos de comunicação das pequenas cidades do interior? Não só para as pequenas cidades do interior, mas para todas as... ao vivo. Estou no meio de uma entrevista, já te ligo. Vai ser demitido. Eu estou agora na aprendiz. Está demitido. Como é que era a pergunta? Qual a palavra-chave que você deixa para os jovens que estão iniciando a carreira nos veículos de comunicação das pequenas cidades do interior? Não só para as pequenas cidades do interior, dos veículos de comunicação alternativa, para todos, isso vale para grande, pequeno. A questão é credibilidade. Você tem que ter competência, você tem que ter talento, você tem que se instrumentalizar, você tem que crescer, tem que estudar tudo aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer em qualquer profissão. Mas eu acho que a palavra-chave, já que você me perguntou sobre a palavra-chave, é credibilidade. É um vasinho de cristal. Se quebrar, não tem mais conserto. Então isso é uma coisa que vai valer para a vida inteira. Você seja um foca inexperiente ou um veterano, você tendo 16 anos de idade, ou você tendo 85 anos de idade, ou 100 anos de idade, tem que manter isso, credibilidade. Isso é importante. Credibilidade, o que é credibilidade? É você não mentir, é você ser uma pessoa correta, justa, ouvir os dois lados, é você não ser sensacionalista, entende? E essa receita não é só para jornalismo, essa receita é para fazenda, essa receita é para um programa de auditório, é para novela, é para tudo. Credibilidade. Tá certo. Entendo também que para alcançar o sucesso, além de ser um bom profissional, também é preciso um pouco de sorte e oportunidade. E cabelo também. Para se manter no topo por muitos e muitos anos, o que é preciso ter? Eu acho que a palavra é credibilidade ainda. A gente envelhece, o cabelo da gente cresce, você emagrece, você engorda, você fica mais bonito, mais feio, você faz plástico, qualquer coisa, mas aquela coluna central, que é o alicerce profissional, essa tem que ser preservada, que é credibilidade. Esse é o segredo.
As pessoas, a credibilidade, olhando pelo ponto de vista do telespectador, é assim, eu paro para ouvir o que esse cara está falando porque eu acredito nele. Isso é credibilidade. Brito, qual o fato mais marcante da sua carreira? Olha, nossa, tem tanta coisa, é difícil assim, um fato mais marcante. Que né? vem à sua cabeça? Mas talvez, na minha carreira, do ponto de vista do que aconteceu, no meu histórico, né? Eu acho que foi a minha ida a minha vinda para a Record, né? Para apresentar Hoje em Dia, porque eu estava saindo daquele período de quase 30 anos, 26, 27 anos como repórter, para a condição de um âncora, de um apresentador, que era um sonho que eu tinha. Uma coisa que eu estava lutando lá na TV Globo, mas era um pouco mais difícil, porque a emissora, apesar dos projetos que eu apresentei, mas eles não tinham o espaço naquele momento, então tinha que ter paciência, tem que ter paciência, muita gente que quer a mesma coisa, né? E aí quando veio essa proposta da Record, a ideia de Hoje em Dia, sapatinho de cristal. Era aquilo ali, era o meu pé que servia. E foi o momento mais importante, porque a minha carreira pode ser dividida entre o antes do Hoje em Dia e o depois do Hoje em Dia, a partir do Hoje em Dia. Certo. Brito, para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua hospitalidade com que recebeu a nossa equipe e aproveitando te faço um convite, então já que você disse que esteve em Brotas e gostou da nossa cidade, para que no término... Não, no término da próxima Rafting edição... Rafting. Tirolesa não, pelo amor de Deus. Você está brincando Rafting, comigo? nosso carro-chefe. Sério? Rafting? Para você estar indo até Brotas para fazer um rafting com a gente. Mas tem que ser aquele mais calminho, né? Eu pensei em te levar no outro. É. Bom, eu vou tentar fazer um A esforço. gente coloca um Quem colete. sabe se não é uma terapia, para perder o medo, né? Basta começar. Mas é sério você me convidando para fazer rafting? Sério. Você convidou a pessoa certa. O meu índice de coragem, É alto. não, nessa altura do campeonato, eu estou numa fase que eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho mais cabelo para perder. Vamos embora. Quando é que vai ser? Quando você quiser. Então vamos marcar. Vou marcar rafting em Brotas. Eu agradeço muito por esse convite e, como eu falei, né, Brotas, capital da aventura, lá é um lugar onde as pessoas têm que se mexer, ligado à adrenalina e acho que é um... E depois do rafting a gente pode conhecer algumas belezas, prometo que mais calminhas. Tá bom. Depois um churrasquinho Para finalizar. para finalizar, porque depois de todo esse sufoco aí... Não, obrigado. Coração aguenta. Coração aguenta. Não, sou novo ainda, tenho 62 só. E, não, vamos embora. Vamos lá, obrigado pelo convite. Com certeza estaremos lá, fazendo rafting em Brotas com vocês. Se você puder deixar um recado para os nossos leitores. Pessoal, quero dizer que fiquei encantado com a simpatia do pessoal aí da região de vocês. Dizer que eu quero brevemente estar aí para fazer esse rafting, praticar esse rafting, né, curtir essas belezas naturais todas da região de Brotas. E dizer que vocês aí que moram na região têm uma missão muito importante nas mãos, que é preservar, cuidar disso. Porque não precisa nem explicar. Essa é a missão do ser humano neste momento. Tentar recuperar a natureza, preservar o que tem. E como Brotas, a região de Brotas é uma região assim, privilegiada, cuidem bem de tudo isso aí, porque é fundamental para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para o futuro da humanidade. Parabéns para a cidade de Brotas. Obrigado pela presença de vocês aqui na minha casa. Obrigada.